Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Repórter Nacional. Horário brasileiro de verão, meio-dia em Brasília. Termina prazo para adaptar contrato social ao Código Civil. Corpos de brasileiros mortos na Ásia chegam amanhã. E mais um avião da FAB parte hoje levando ajuda humanitária à Ásia. Candidatos à liderança palestina entram na reta final das eleições. Felipão é considerado o terceiro melhor técnico de futebol do mundo. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. A ampliação da ajuda do Brasil aos países asiáticos atingidos pelo tsunami foi um dos temas da reunião da coordenação política no Palácio do Planalto. Repórter Irene Lobo. O governo brasileiro estuda a possibilidade de aumentar a ajuda oferecida aos países da Ásia e da África atingidos pelas ondas gigantes, as tsunami. O assunto foi discutido na manhã desta sexta-feira, durante a reunião de coordenação política em que estiveram presentes, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Defesa José Alencar e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional Jorge Armando Félix. Na noite de ontem, uma reunião extraordinária entre Lula, José Alencar, Jorge Félix e os comandantes das Forças Armadas discutiram a possibilidade de enviar um navio porta-aviões com 1.200 homens da Marinha, tropas do Batalhão de Engenharia do Exército e helicópteros das Forças Armadas às áreas atingidas pelo maremoto. Na noite desta sexta-feira, segue para o Sudeste Asiático o terceiro embarque de doações brasileiras com destino à Indonésia. Desta vez serão enviadas 9 toneladas de água e 7 toneladas de medicamentos. A missão levará também especialistas das Forças Armadas, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e do Itamaraty. Eles irão avaliar as necessidades mais urgentes dos países atingidos pelo maremoto e orientar o esforço brasileiro daqui para frente. De Brasília, Irene Lobo. Mas a definição dessa ajuda vai depender da viagem do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Félix, a Genebra. Ele vai participar na terça-feira de reunião da Organização das Nações Unidas com os países interessados em ajudar os asiáticos atingidos pela onda gigante. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Kofi Annan, visitou na sexta-feira a província indonésia de Aceh, devastada pelo tsunami em dezembro. A repórter Gisela Reimann, da Rádio França, tem as informações. O balanço das vítimas do maremoto na Ásia continua aumentando. A Indonésia anunciou hoje mais 7.000 mortos, o que eleva o número de vítimas para 113.306. O total de mortos nos diversos países atingidos pela catástrofe ultrapassa agora os 165 mil. A lista dos turistas surpreendidos pelo tsunami também aumenta. O ministro britânico das Relações Exteriores, Jack Straw, anunciou hoje que 440 britânicos morreram ou estão desaparecidos. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, chegaram hoje à província de Aceh, a mais castigada pelo maremoto e que concentra 2/3 das vítimas. Ao desembarcar, o secretário-geral da ONU disse que nunca viu tamanha destruição. A região é de difícil acesso em consequência do conflito entre separatistas e o governo central indonésio. Hoje, 12 dias após o desastre, um grupo de Marines americanos chegou à província para lançar as primeiras operações humanitárias. As promessas de fundos para a reconstrução dos países do Sudeste Asiático atingem recordes. A ajuda internacional chegaria a 4 bilhões de dólares. A Austrália lidera o ranking dos países doadores, com 760 milhões de dólares, seguida pela Alemanha, que prometeu 665 milhões. O Japão deve desbloquear 500 milhões e os Estados Unidos 350 milhões de dólares. O comissário europeu José Manuel Durão Barroso calcula que a União Europeia vai contribuir com 2 bilhões de dólares. O bloco europeu se reúne hoje em Bruxelas para analisar uma série de propostas e iniciativas em favor dos países afetados. O governo do Sri Lanka impôs rígidas restrições para a adoção de crianças que sobreviveram ao tsunami que atingiu a Ásia no dia 26 de dezembro. Segundo as autoridades do país, o objetivo é proteger os órfãos de traficantes de pessoas. Um porta-voz do governo disse que nem parentes das crianças poderão adotá-las sem a permissão do governo. No sul das Filipinas, milhares de habitantes de Pangasinan fugiram de casa com medo de um maremoto depois de um forte recuo do mar.
O mar recuou a uma distância fora do comum no final do dia, poucas horas depois do registro de um tremor de 4,9 graus na escala Richter, 130 quilômetros ao leste da ilha de Jolo. A Guarda Costeira informou hoje que o recuo do mar foi um movimento normal da maré. Termina segunda-feira o prazo para as empresas se adaptarem ao Código Civil. Esse prazo já foi prorrogado por um ano, em janeiro de 2004, mas agora não é preciso fazer as mudanças. Reportagem de Leila Santos. Empresários de todo o país se apressem, não há mais tempo a perder. É que termina esta segunda-feira, dia 11, o prazo para que os contratos sociais das empresas sejam adaptados ao novo Código Civil brasileiro. As empresas tiveram 2 anos para fazer a mudança, mas muitos empresários se acomodaram e deixaram o procedimento para a última hora. Só um exemplo. No estado de São Paulo, de um total de 2.100.000 empresas, 1.100.000 ainda não procuraram a junta comercial para fazer a alteração. Entre as principais mudanças no Código Civil é que não existe mais a figura do sócio-gerente nas empresas. Agora ele é tratado como administrador e é a principal figura da empresa. O consultor de tributos e desburocratização do SEBRAE, André Espínola, diz que todas as empresas, inclusive as micros e pequenas, têm alguma alteração a fazer, mas é importante procurar uma pessoa de confiança. É muito importante que o pequeno empresário saiba que ele tem que fazer modificações no seu contrato social, procure uma pessoa da sua confiança. A gente sabe que o contabilista é o grande parceiro do empresário para esse tipo de coisa, né? E não sendo, em determinados casos, um advogado também é muito recomendável. Mas, enfim, com relação ao prazo, a gente está bem tranquilo que consequências graves não vão ser impostas ao pequeno empresário. Mas ele tem que fazer as alterações, sim. Quem não fizer as alterações não vai pagar multa. O novo Código Civil não prevê penalidades, mas a empresa poderá ter problemas para conseguir empréstimos em banco ou participar de licitações. De Brasília, Leila Santos. Mais de 3.100 trabalhadores escravos foram libertados no país no ano passado, a maioria no Pará. A informação é do Ministério do Trabalho, que divulgou esta semana a chamada Lista Suja. Nela, 166 proprietários de terra serão denunciados. Em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, o assessor da Secretaria de Inspeção do Ministério disse que a maioria dos trabalhadores que caem nessas armadilhas são analfabetos, têm entre 35 e 40 anos e vêm de regiões pobres do país. Primeiro, ele é intermediado, contratado ilegalmente através dos chamados gatos para ir para a fazenda, com promessas boas, de bom salário, às vezes até faz algum adiantamento em dinheiro. Quando o trabalhador chega na fazenda, ele vai perceber que tudo era mentiroso, né? As condições são péssimas, são alojados como animais, comida horrorosa, e são endividados lá no sistema de barracão na fazenda, ou com o fazendeiro ou com o gato. Tudo que eles precisam para sobreviver e para trabalhar tem que ser pago lá na cantina, tem que ser anotado. E aí o trabalhador fica na chamada dívida do barracão, na chamada servidão por dívida. Dom Tomás Balduino, presidente da Comissão Pastoral da Terra, que acompanha a questão, elogiou os esforços do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal em libertar os trabalhadores, mas ele disse que ainda há impunidade. Essa punição, que ficou dependendo do Congresso para confisco da terra onde haja trabalho escravo, a proposta, não progrediu. E, nesse sentido, se faz a crítica ao próprio governo, ao próprio Lula, de não ter feito o esforço que deveria ser feito com a força que ele tem no Congresso para que isso se efetivasse. O número de municípios do Rio Grande do Sul que decretaram situação de emergência subiu de 41 para 54 em razão da falta de chuvas que há 50 dias atinge o estado. A Defesa Civil informa que a seca que teve início na região de Passo Fundo em pouco tempo atingiu o noroeste e já alcança cidades das regiões sul e metropolitana. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC, do Ministério da Integração Nacional, enviou alertas meteorológicos para as defesas civis de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A meteorologista Cristina Lourenço explica a importância dos alertas e fala como vai ser o tempo nessa tarde de sexta-feira. Esse tipo de trabalho que estamos fazendo agora começou no início do ano passado, de forma preventiva, para tentar amenizar os efeitos dos eventos extremos meteorológicos no país. Estamos com uma frente fria, ela está agora no momento com fraca intensidade sobre o litoral da região sudeste, mas mesmo assim ela organiza algumas áreas de instabilidade sobre essa região e também em parte da região centro-oeste. Agora à tarde, para os estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente o Vale do Paraíba, região leste de São Paulo e norte, e o sul de Minas Gerais, poderão ocorrer alguns temporais isolados, e isso também por causa dessa frente fria e também pela umidade que vai estar elevada e as temperaturas também mais altas. Nesses temporais, que serão localizados, poderemos ter pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora e também, em alguns pontos, algum granizo isolado. Horário brasileiro de verão, 12h11 em Brasília. Menor acusado de matar Apoena Meirelles está foragido. China vai punir mulher que aborta feto do sexo feminino. Eleições na Palestina entram na reta final. No próximo bloco, os detalhes. E agora, Arnaldo Costa com a previsão do tempo. Arnaldo Costa. Bom dia! A previsão para o fim de semana é de dia claro, com tempo aberto, nenhuma nuvem no céu e bastante sol. Ou seja, tempo ruim para quem pretendia sair de casa no fim de semana. Olha, não sai que é perigoso, hein? Hoje, um protetor solar pode ajudar, mas no futuro pode não ser assim. Proteja a camada de ozônio. A camada de ozônio protege você. Acesse www.nma.gov.br. Ministério do Meio Ambiente. Lá onde eu trabalho, todo mundo ajuda a decidir o que produzir, onde investir, como administrar, e todo mundo participa dos resultados. Isso é a economia solidária. O governo federal apoia essa ideia e quer planejar como ajudar no crédito, treinamento e até na comercialização dos produtos. Se o seu negócio é trabalhar em cooperativa ou associação solidária, procure a Delegacia Regional do Trabalho mais próxima. Mostre seu projeto. A gente quer ver a economia solidária crescer. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasil, um país de todos. Repórter Nacional. Horário brasileiro de verão, 12h11. O menor de idade acusado de matar o sertanista Apoena Meirelles no ano passado fugiu da instituição onde estava recolhido em Porto Velho, Rondônia. A fuga aconteceu no último dia 27 e já era previsível, segundo Lídice Meirelles, irmã de Apoena. Os índios acampados desde segunda-feira na sede da FUNAI em Manaus temem a retomada do prédio e a prisão de membros do grupo. Informações com a repórter Samara Souza. A sede da administração regional da FUNAI em Manaus teve ontem um dia tenso. O motivo foi uma informação recebida pelos quase 200 índios acampados de que o presidente do órgão, Mércio Pereira Gomes, teria se recusado a vir a Manaus e já teria pedido à Justiça a reintegração de posse do prédio. Em meio a danças para manter a união dos guerreiros, os índios estavam se preparando para a qualquer momento resistir à possível chegada da Polícia Federal, que será responsável por cumprir o mandado, caso seja expedido. Ainda ontem, os indígenas, com auxílio de advogados e de organizações não governamentais, deveriam encaminhar ao Tribunal de Justiça do Amazonas pedidos de habeas corpus preventivo e agravo para evitar que membros do movimento sejam presos e o prédio seja retomado. Um membro da coordenação da COIAB, Estevão Tucano, confirmou que houve um contato no início da manhã com Mércio Gomes. De acordo com o indígena, o presidente da FUNAI teria afirmado que não virá a Manaus conversar com os acampados porque houve a invasão do prédio. Estevão acrescentou que, com a negativa da FUNAI de Brasília, o movimento terá que recorrer ao Ministério da Justiça e, se possível, ao próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Amazonas FM, Samara Souza. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar está desde o início da manhã de hoje no Morro dos Macacos da Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. O local tem sido palco de várias disputas dos traficantes pelo controle do tráfico. Em Alagoas, dezenas de pais dormem em filas para garantir vaga na escola pública. Repórter Ricardo Teles, da Educativa FM de Maceió, traz as informações. Pais dormem em fila por vaga na escola. Dezenas de pais e mães de crianças de vários bairros de Maceió estão acampados desde quarta-feira na calçada da Escola Municipal Antídio Vieira, no bairro do Trapiche, tentando garantir vagas para os filhos. As matrículas só serão abertas na próxima segunda-feira, mas eles dizem que vão continuar lá. Ricardo Teles, da Educativa FM de Maceió.
Em Alagoas, dezenas de pais dormem em filas para garantir a vaga na escola pública. Repórter Ricardo Teles, da Educativa FM de Maceió, traz as informações. A China vai punir como crime a prática de abortar fetos de meninas, uma prática comum, desde que o país adotou a política de incentivar apenas um filho por família há mais de 20 anos. Dados do governo mostram que nasceu 119 meninos para cada 100 meninas, mas o regime comunista pretende reverter tal desequilíbrio até 2010. A indústria automobilística apresentou bom desempenho em 2004. Para se ter uma ideia, foi registrado um aumento de mais de 20% na produção de veículos. Repórter Marli Moreira. As montadoras instaladas no país produziram 2.200.000 veículos no ano passado, volume que é 20,7% superior a 2003. Esse aumento está associado ao bom desempenho das exportações, que ampliaram em 51% e um volume acima de 8 bilhões de dólares. E também a melhoria no mercado doméstico. As vendas realizadas dentro do país evoluíram 10,5% com a comercialização de 1.580.000 veículos. Em dezembro último, o movimento no mercado interno superou as expectativas. Foram 178 mil unidades vendidas, resultado justificado pela indústria como efeito de promoções de final de ano, redução de estoques e da própria dinâmica de crescimento da economia brasileira. De São Paulo, Marli Moreira. O Vaticano reconheceu um milagre realizado em 1996 pelo padre Mariano de La Mata Aparício, na cidade paulista de São José do Rio Preto. Trata-se da cura do garoto João Paulo Polotto, que atualmente tem 14 anos, após um grave acidente. O próximo passo será a beatificação do padre, morto em 1983. E a expectativa é que Aparício se torne o quarto beato do país entre setembro e outubro desse ano. Uma bênção reúne milhares de fiéis na primeira sexta-feira do ano no Rio de Janeiro. Repórter Norma Neri. Nesta primeira sexta-feira do ano, a tradicional bênção dos capuchinhos reúne grande número de fiéis na paróquia de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, e na paróquia Santo Cristo, no bairro do Fonseca, em Niterói. O pároco da igreja de São Sebastião, Frei Reinaldo, explica como tudo começou. Essa bênção, ela está muito ligada à bênção dada lá na Gruta de Lourdes, na França. Lá começou a ser dada a bênção aos enfermos e, segundo a afirmação do povo, aquela bênção trazia curas extraordinárias. Com o passar do tempo, já aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Castelo, onde estavam os frades capuchinhos, o senhor piedoso José Rafael de Azevedo, ele achou por bem que se construísse uma gruta facsímile da Gruta de Lourdes. E a bênção foi sendo divulgada, foi aumentando, e lá com a demolição do morro, com a vinda dos capuchinhos para cá, que nós estamos aqui nessa igreja desde 1931, a realidade parece que a cada ano que passa, aumenta o número de fiéis que vem receber a bênção, que é para restabelecer a saúde e também, acredito, nos dias de hoje, pedir a paz. As duas igrejas celebrarão a última missa do dia às 19 horas. Já as bênçãos acontecem de meia e meia hora, tanto na Tijuca quanto em Niterói. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. E os brasileiros continuam fazendo bonito lá fora. Dessa vez, o destaque é para o técnico de futebol, o Filipão. Saiba por quê, com o repórter Paulo Roberto. Luiz Felipe Scolari foi eleito o terceiro melhor técnico de seleções do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol da FIFA. Filipão, que levou Portugal ao vice-campeonato da Eurocopa em 2004, ficou com 98 pontos. Ele já ganhou o prêmio em 2002, quando dirigiu a seleção brasileira, que sagrou-se pentacampeão mundial na Coreia do Sul. O vencedor foi Otto Rehagel, que bateu Scolari na Eurocopa 2004, comandando o time da Grécia. O alemão, inclusive, terminou com 261 pontos. O próximo da lista, segundo especulações, poderá ser Vanderlei Luxemburgo. Da equipe de esportes, Paulo Roberto. Nessa sexta-feira, os candidatos à liderança palestina entram na reta final da campanha para as eleições de domingo. A maioria dos analistas já dá como praticamente certa a vitória do ex-primeiro-ministro Mahmoud Abbas, que é do mesmo grupo Fatah, ao qual pertencia o presidente Yasser Arafat, morto em novembro. Uma delegação brasileira vai participar da equipe de observadores internacionais nas eleições palestinas.
Horário brasileiro de verão, 12:19. Foram destaques do Repórter Nacional. Termina prazo para adaptar contrato social ao Código Civil. Corpos de brasileiros mortos na Ásia chegam amanhã. E mais, um avião da FAB parte hoje levando ajuda humanitária à Ásia. Candidatos à liderança palestina entram na reta final das eleições. Felipão é considerado o terceiro melhor técnico de futebol do mundo. O Repórter Nacional é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Braz. Apresentação, Lincoln de Loureiro e Dilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Neurivan Martins e Lúcia Safado. Produção, Luzinete Marques. Redação, Renato Lima e Leila Santos. Edição, Ana Lúcia Caldas. Uma boa tarde para você, um bom final de semana. Boa tarde. Repórter Nacional. Produção do jornalismo da Rádio Nacional.